E estamos de volta, Mundial Podcast no ar, o seu Mundial e você em versão estendida toda semana aqui na Vibe Mundial. E aquele bate-papo incrível, sem intervalo comercial. Estamos aqui no nosso estúdio Vibecast, que é aqui mesmo nas dependências da Vibe Mundial. Nós saímos do estúdio do ar e viemos para o estúdio do podcast, mas a transmissão está aí nos 95,7 FM, também no nosso YouTube, talvez no nosso Instagram, depois eu confirmo aqui se vamos entrar lá também. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para o nosso bate-papo mais prolongado, nesse dia da semana, Mari Tortella. É um prazer. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu tô feliz de ter você aqui hoje, viu? Nosso dia chegou, né? Chegou. Chegou com essa energia, com essa vibe maravilhosa. Sim, bem-vinda. Uma delícia, obrigada, de muito verdade. Muito bem. A Mari, gente, ela é terapeuta, especialista em radiestesia terapêutica. É disso que a gente vai falar. Você já tem mais de 20 mil alunos. Tenho mais de 20 mil alunos, sim. Quando a gente fala de mais de 20 países, todos os continentes. E estamos no mercado há 2 anos e meio. Então, é bastante gente para pouco tempo, né? Não é, mas aí acontecem algumas coisas na vida. Parece que a gente aperta o botão certo, né? Exatamente. E a coisa flui. É o famoso viver a sua missão, né? E aí depois não tem o que te trava mais. É isso aí. É impressionante. E você, ouvinte, pode nos acompanhar aí, eu já falei dos 95,7, mas se acessar vibemundial.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Aí você pode nos acompanhar, estamos aqui eu e a Mari, para bater um papo sobre radiestesia, mas também sobre a Mari, sobre a vida. Né? Mari, me conta uma coisa, antes de eu entrar no tema da radiestesia. Quando você se sentiu terapeuta? Nossa, demorou, viu? Demorou? Na verdade, eu sou de formação engenheira de materiais. E aí eu fiz mestrado em engenharia mecânica também. Então eu tenho essa formação acadêmica e trabalhei 9 anos no mercado em multinacionais como engenheira de materiais. Só que na própria faculdade de engenharia eu conheci a radiestesia através de um professor muito querido que dava aula com um pêndulo na mão. Depois eu mostro o pêndulo aqui. Muito bom. E aí eu me encantei por aquilo. E eu não entendia o que era, mas me encantei. Alguma coisa me chamou. Eu nem entendi o que era radiestesia e eu não entendi o que era nada holístico, na verdade. Tá, você não conhecia esse ramo ainda. Não, eu já tinha ouvido falar, mas eu sempre fui meio cética. Essas coisas esquisitas aí, esse negócio não funciona. Mas eu já gostava de espiritualidade, de outros temas. E aí, quando eu vi aquele pêndulo pela primeira vez, eu não entendi o que era, mas meu professor, naquele momento, fez uma análise minha com o pêndulo, me descreveu completamente. Eu falei, uau, esse negócio parece que funciona. Ainda fui para casa meio cética, assim, depois eu pensei, será que ele não tinha meu currículo, não? Né, meu professor? E aí depois ele provou para mim que era verdade, porque eu levei uma foto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão para ele analisar. Ele fez a análise dos 3 sem conhecer à distância. A minha ele fez presencial, mas meus pais estavam a 300 quilômetros de distância no interior de São Paulo. E ele não os conhecia? Não. E ele descreveu cada um. E eu falei, nossa, eu acho que esse negócio funciona assim. E foi aí que eu comprei meu primeiro pêndulo. Mas ainda levaram 3 anos para eu realmente me sentir uma terapeuta. Porque eu acho que por ser uma mente muito racional e uma pessoa que já estava ali vidrada na engenharia, com aquele padrão muito analítico, eu precisei de 3 anos de muito estudo, muita prática, muita experimentação, para eu conseguir falar, agora eu acho que eu posso ser uma terapeuta, agora eu acho que eu consigo ajudar alguém. Então foi um processo longo, demorou. E você estudava testando mesmo o pêndulo, né? Tudo começa com o pêndulo, então, na tua vida. Tudo começa com o pêndulo. Eu testava tudo que eu lia nos livros e que esse professor me ensinava, porque, na verdade, ele é um professor de geobiologia, uma matéria lá da faculdade. Só que no final da aula ele ficava comigo ensinando radiestesia. Então, tudo que ele me ensinava e que eu lia nos livros que ele me indicava, eu ia para casa fazer o experimento, porque é exatamente assim que a gente faz na engenharia. Então, a gente tem lá a aula teórica, depois a gente vai para o laboratório, faz a prática e comprova a teoria. E a gente não faz um experimento uma vez, a gente faz várias vezes para ter estatística, para ter números. E aí a gente tira uma média e fala, tá, eu tenho um resultado. Eu fiz exatamente a mesma coisa com a radiestesia. Que era o que você conhecia, né? Era o que eu sabia fazer. Eu acho tão bonito quando eu ensino e a pessoa já acredita direto e ela já vai lá e já sai fazendo.
Eu não. Você levou tempo. Nossa, o oposto disso. Né? O ouvinte da Vibe Mundial já tá com o pêndulo Já na tá mão, lá. testando o que tá fazendo. E isso é muito legal. Você levou esse tempo, E eu lá, no livro, aí eu pegava aquilo, reproduzia em casa, aí eu reproduzia. Comigo, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha tia, com a minha prima, lá, 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 lá. Aí eu anotava tudo, aí eu tinha uma estatística, eu tinha números, nossa, realmente faz sentido. Ou, meu Deus, isso não é placebo, né? Porque eu duvidei de todas as formas possíveis. Dá um exemplo do que você testou e falou, uau, isso é muito bacana. Tem uma coisa muito legal que foi, na época, eu tinha muita enxaqueca. Muita. Era, assim, muita mesmo. Daquela enxaqueca que precisava tomar, às vezes, 2 remédios, ficar deitada, com o quarto apagado, luz apagada, porque senão não passava. E aí eu tenho um tratamento que você monta com os gráficos radiônicos para eliminar essa enxaqueca. Tá. E eu montei uma primeira vez. E aí eu montei, aquela enxaqueca foi diminuindo, diminuindo, levou uns 15 minutos para ela começar a diminuir, mais ou menos meia hora para ela cessar. E aí eu pensei, não, fui eu. Eu que criei isso. É minha mente querendo acreditar, não é isso. E aí, depois de um tempo, eu fui fazendo outras vezes e todas as vezes aquilo foi se solucionando. Aí eu falei, bom, mas é comigo. Eu vou testar com outra pessoa. E aí eu fiz um teste com a minha mãe. Só que nesse caso era um teste, eu fiz sem ela saber. E a gente não pode fazer isso. A gente só trata a pessoa se a gente tiver autorização. Mas eu não tinha consciência. E aí eu vi ela se modificando. Eu vi aquilo acontecendo com ela também. E eu falei, nossa, então não é placebo. E aí você começa a perceber que não é placebo quando você testa com outras pessoas, ou com crianças, ou com animais. Então, eu já tratei meu cachorro, por exemplo, que estava com muita lambedura na pata. Sabe, já estava até saindo a pele, tudo vermelho. Poxa, meu cachorro não sabe o que é radiestesia terapêutica. Não. E aí ele tá com aquilo há meses, vai no veterinário, volta, passa pomada, não funciona. Você monta um tratamento, o negócio resolve. Você fala, não tem como ser placebo. E é legal que você está falando do físico. É do físico, né? Porque quando a gente já pensa na radiestesia, a gente pensa no ambiente, a gente pensa em outros formatos. Vamos explicar para as pessoas exatamente o que é a radiestesia. Perfeito. E aqui no caso, quando que você acabou de falar, né? Que você já foi traçando um módulo terapêutico. Sim. Mas falou assim, não, dá para tratar ambiente, mas dá para tratar físico. Aí, quando eu falo do físico, eu estou falando também do mental, do emocional. Isso, tudo isso. Só explicando o que é radiestesia. A própria palavra significa sensibilidade à radiação. Radiestesia vem do radi, que é radiação, e estesia, que vem de aesteses, que é sensibilidade. Sensibilidade à radiação é a sensibilidade a tudo que emana energia. E tudo emana energia. Pessoas, ambientes, animais, plantas, enfim, absolutamente tudo. Então, a gente consegue avaliar energeticamente e tratar energeticamente qualquer pessoa, ambiente, animal, planta e situação. Falando de pessoa, a gente pode tratar o corpo físico, aí entra saúde, entra doenças, dores, qualquer tipo de problema físico, ou uma falta de energia, falta de vitalidade. Aí a gente tem os outros corpos sutis, porque a gente não é só um corpo físico, né? Por mais que muita gente pense que sim, porque é o que a gente consegue ver. Mas a gente também é um corpo mental, então a gente consegue tratar a nossa mente, os nossos pensamentos, excesso de pensamentos, crenças limitantes, questões que estão povoando a nossa mente, a gente consegue tratar o emocional, né? A gente tem um corpo emocional onde estão guardadas todas as nossas emoções, sentimentos. Muitas vezes está tudo ali acumulado porque a gente não lida com elas, se aquilo energeticamente fica excessivo. No nosso corpo emocional, a gente também grava todos os traumas. Então, tudo aquilo que a gente já viveu no passado também está registrado ali. A gente consegue trabalhar, limpar, ressignificar. Quando eu falo de corpo, é como se eu tivesse mais uma camada. É um campo. Mais né? Mais uma camada onde tudo vai se alojando e vai se condensando ou a gente vai lá e libera. Exatamente. Porque aqui a gente está vendo o corpo físico, mas ao redor a gente tem a nossa aura. Imagina vários corpos, né? Isso, são vários, né? Tem literatura que diz que são 7 corpos, tem literatura que diz que são 21, mas é tudo a mesma coisa, no final das contas. Se você estudar todas, são nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. E a gente também tem um corpo espiritual, que é aquele corpo que nos conecta a algo maior e também ao divino que habita dentro de cada um de nós. Então, todos esses corpos, físico, mental, emocional, espiritual, a gente consegue tratar
fora a nossa casa, empresa, loja e áreas da vida. Então, eu consigo tratar o financeiro, porque o dinheiro é energia. Eu consigo tratar relacionamento, porque relacionamento é energia. Eu consigo tratar o profissional, porque profissional é energia. Absolutamente tudo. 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 A natureza entregou e a gente agora capta essa informação. Porque tudo é energia. Se tudo é energia, eu consigo acessar, né? Acessar e tratar. Desde que eu esteja respeitando o livre-arbítrio, claro. E o que você utiliza para trabalhar essas energias? Aí vem o pêndulo, né? Isso. Que você já falou. Mas eu posso também utilizar outros instrumentos, outras ferramentas e dispensar o pêndulo, por exemplo? Pode. Eu vou até pegar o pêndulo aqui para mostrar. Tá. Esse aqui é um deles. Tá, esse é de madeira. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Tá pegando, né? Sim. Esse aqui é um pêndulo de madeira, eu prefiro os de madeira. Ele é um instrumento. E esse instrumento, ele na verdade, ele conversa com o meu campo energético. Se eu for fazer uma análise sua, não é o pêndulo que vai fazer a análise sua. Quem vai fazer sou eu. Tá. De forma inconsciente a gente faz. Uhum. Aliás, todo mundo faz isso toda hora. Eu vou te dar um exemplo. Você já cruzou com alguém e já sentiu que aquela pessoa não estava bem? Sim. Você leu a energia dela, Entendi. querendo ou não. Você já foi num ambiente e sentiu que o ambiente era pesado? Você leu a energia do ambiente. É simples assim. Então, se eu vou fazer a sua análise, a sua energia contém todas as informações sobre você. Sim. Então, se eu quiser saber, se você quiser que eu saiba de você, né? Ai, Mari, vê pra mim como tá a minha saúde, porque eu tenho um problema, sei lá, no fígado. O seu fígado tá vibrando o problema. Então, o seu campo energético contém a informação do problema no fígado. Tá. E aí, o que acontece? Se eu vou fazer uma análise sua, o meu campo energético tá lendo o seu, a todo momento. Por isso que a gente sente, fulano tá ruim, fulano tá legal, eu fui com a cara dessa pessoa, ou esse ambiente é pesado, a gente faz isso o tempo inteiro. E aí, eu consigo captar essa informação, ela vem pro meu campo. Tá. Só que quando ela vem pro meu campo, ou eu faço uma análise rasa como essa, esse ambiente aqui não tá com uma vibração legal, ou eu consigo fazer uma análise profunda. E aquilo vem pra gente, o nosso cérebro decodifica aquela mensagem. Então, eu senti que a energia não tá legal, meu cérebro decodificou essa mensagem. E aí, o que meu cérebro faz? Ele manda a resposta para o sistema nervoso. E o sistema nervoso encaminha para todos os nervos. Então, todo o seu corpo recebe aquela informação. Tanto é que tem gente que fala, nossa, eu vou num ambiente pesado até arrepio. Porque o teu sistema nervoso encaminhou para o seu corpo inteiro. Então, todo o seu corpo recebeu aquela informação. E aí, o que acontece no final disso? O sistema nervoso vem encaminhando essa informação até que ele chega no pêndulo. E aí, o pêndulo vai se movimentar, indicando aquilo que o meu campo energético captou. Cientificamente, é assim que acontece. Claro que isso tudo acontece em fração de segundos e a gente não precisa ficar pensando nisso. Tá. É natural. Pego o pêndulo na mão, faço a pergunta, ele simplesmente vai mexer e vai indicar a resposta. Eu te expliquei o mecanismo, mas ele acontece muito rápido. Segundos, né? São segundos. 1 segundo, praticamente. Exatamente. A gente julga uma pessoa em milissegundos. Exato. Né? Sim, olhou para a pessoa no meu santo, não bateu com dela. São choques de energias. Tá. Os campos se chocaram, porque eu tô numa vibração, a pessoa tá na outra, e só porque a gente não tá na mesma vibração, eu já acho que o meu santo não bateu com dela. Perfeito. Né? Então, a gente já faz isso. Só que quando a gente usa o pêndulo, que é só um instrumento, ele vai me trazer mais informações. Eu vou fazendo as perguntas certas, né? Então, se eu quiser saber sobre você, sobre seu fígado, sobre seus órgãos, ou sobre o seu mental, sobre o seu emocional, eu vou fazendo as perguntas e o pêndulo vai me indicando nos materiais que a gente tem. Aí você vai utilizar outros materiais e o pêndulo que vai te auxiliar nessa informação. Exatamente. Quem faz todo o processo é o radiestesista. O pêndulo, ele só aponta. É isso, é aquilo, ele só aponta. Ele facilita, né? Exatamente. A vida do radiestesista, dando a informação E eu correta. gosto de falar isso, porque tem muita gente que acha que o pêndulo é mágico. Pega na mão, é só um pedaço de madeira. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode pegar, não tem problema. Não tem problema, né? Não. O de madeira é ótimo? É ótimo. É diferente do de cristal ou diferente. outros materiais? É diferente. Muitos terapeutas realmente preferem o de madeira, né? Na verdade, eu acho que a maioria prefere o de cristal porque ele é mais bonito.
Mas o de madeira, ele tem uma vantagem que ele é muito difícil de ficar impregnando. Por isso que você pode segurar numa boa. Ah, entendi. Entendeu? Agora, se eu tivesse com o de cristal, ele já estaria com a sua energia. Porque cristal impregna muito rápido. Por isso cristal quebra. Quebra. Exatamente. Às vezes você tem um pêndulo de cristal, você coloca assim na sua mesa, dali um pouquinho ele explode do nada. É o que aconteceu, não fez nada. Então, o pêndulo, ele é só um instrumento. E aí você perguntou, existem outros? Existem. Eu trabalho só com pêndulo, mas existe o aurímetro, que mede a aura. Aurímetro é aquele que... É aquele que vai para os campos? Não, esse é o dual rod. Tá. Existe ele também. Tá. São dois, né? E ele vai pro lado ou ele cruza. Esse é o dual rod. O aurímetro, ele é um sozinho, assim. Ele é molinho. Já sei. É. Parece que tem umas Isso, ondinhas. Uma espiral. Isso. E aí tem... São os principais instrumentos da radiestesia. Mas você, Mari, utiliza Eu gosto do pêndulo. Mas você ensina os outros. Não ensino. Não ensina? Não, eu só ensino o que eu uso. Só ensino o que eu sei e o que eu uso. E eu gosto do pêndulo, é o pêndulo que eu ensino. Porque ele é universal, qualquer pessoa consegue utilizar. Ele é bem simples, na verdade. E é fácil de achar, não tem... Super fácil. E aí vamos lá, tá, você falou da saúde física, né? Aí você monta um protocolo para esse diagnóstico? Isso. E até para o tratamento? Sim. Que existe passo a passo para tudo. Isso eu criei através de um método, que é o método que eu chamo de radiestesia terapêutica. Tá. Porque o que aconteceu na época que eu estudei esses 3 anos que eu fiquei estudando, fazendo experimentos e estatísticas para entender, né? Eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais passar daquele limite, porque eu pensava, poxa, mas e se eu tiver um problema que seja específico de uma pessoa, como que eu trato? Porque o que os livros trazem, que são maravilhosos, também são muito simples. E são informações simples. É só para você começar, mas não aprofunda, né? Pelo menos os que eu li até livros franceses, que é o berço da radiestesia. Eles não se aprofundam num sentido terapêutico. Então, se eu quiser tratar alguém que tem um problema específico, como que eu faço isso? E foi assim que foi surgindo aos pouquinhos o método da radiestesia terapêutica. Aí, dentro do método, tem passo a passo para tudo. Então, você comentou de saúde. Existe um passo a passo, um protocolo para tratar saúde. Então, eu faço uma anamnese, uma análise de saúde, seguindo um passo a passo. E depois eu monto um tratamento personalizado para tal pessoa e tal problema também, seguindo um passo a passo. Isso porque cada um se eu tenho um problema no fígado, por exemplo, a minha causa é diferente da causa do outro. Perfeito. É isso? É exatamente isso. Tá. A causa raiz muda completamente. Se eu pegar 5 pessoas com enxaqueca, 5, cada uma vai ter uma causa raiz. Uma vai ter enxaqueca porque está com o chakra frontal em desequilíbrio, a outra vai ter enxaqueca porque é emocional, a outra vai ter enxaqueca porque tem problema no fígado e o fígado está afetando lá. A outra pessoa vai ter enxaqueca porque tem problema hormonal, os hormônios estão desequilibrados e aí gera enxaqueca. A outra pode ter enxaqueca porque está toda tensionada, cervical aqui. Então, assim, cada um tem não dá para eu tratar todo mundo da mesma forma. E é isso que me incomodava quando eu estudava, que eu chamo carinhosamente de radiestesia da decoreba. Tá bom. O que é a radiestesia da decoreba? Você tem os gráficos radiônicos, eu vou mostrar. Depois eu explico um pouquinho deles. Tá. São geometrias que a gente usa para fazer tratamentos. Então, as pessoas, elas costumam decorar. Por exemplo, esse aqui é o conhecido anti-magia. Tá. E aí a pessoa decora que ele é só para casos de magia. Alguém que fez um trabalho para mim, alguém que fez alguma coisa para mim. Mandaram uma energia negativa, tô afetada. A pessoa decora que é só para isso. Tá. Ela decora. Ela decora. E aí o que acontece? Ela tá se sentindo mal, tá meio, né, tá meio mal, tá meio mole. E ela fala, nossa, já sei, é porque lá no trabalho as pessoas estavam fofocando aquela hora, veio energia negativa para mim, então eu vou utilizar o anti-magia. Isso é a radiestesia da decoreba. Tá bom. Eu acho que é tal coisa, eu vou lá e pego o gráfico que eu decorei. O achômetro. Baseado no achômetro, baseado em vozes da cabeça. E eu fazia assim, porque era assim que eu tinha aprendido também. Só que aí você não tem resultado. Porque e se eu estiver mal, não porque as pessoas no trabalho estavam falando mal e veio energia negativa pra mim, e sim porque eu tô com falta de vitamina B12, por exemplo. Por exemplo. Ou porque eu sou sedentária. Ou porque eu dormi mal. Ou porque eu tô cheia de buracos na minha aura e a minha energia tá sendo dissipada por onde eu vou. Então, a gente precisa analisar, encontrar essa causa raiz. Sim. E aí, existe passo a passo para tudo.
Então, é problema de saúde? Tenho 5 pessoas com o mesmo problema? Tenho. Cada pessoa tem uma causa raiz diferente? Tem. Então, cada pessoa vai ser tratada de uma forma. Aí que vem o personalizado e aí que você monta o teu protocolo. Isso, da radiestesia terapêutica. Muito bom, né? E isso é tão profundo, né? Porque colabora com o tratamento da outra pessoa. Exato. Ela vai continuar indo ao médico, mas a radiestesia continua tratando também e potencializa esse tratamento. Perfeito. Quando é caso de saúde, em paralelo com a medicina. Sim. E sempre. às vezes se livra do remédio muito rapidamente. Exato. É o que acontece muito. Mária, eu recebo muito depoimento. Não estou precisando mais do remédio de ansiedade, vou parar. Não, senhora, você vai no seu psiquiatra, você vai explicar isso para ele e ele vai falar para você se você tem que parar ou não. A radiestesia terapêutica contribuiu, mas ela não pode tirar o que a medicina colocou. Não, responsabilidade, né? Aí é o médico que vai verificar que ela melhorou. Mas é muito comum. E com isso, você falou, por exemplo, de relacionamentos. Aí, questões de relacionamentos também, aí é um protocolo diferenciado, mas aí é a pessoa ou, por exemplo, um casal, 2 amigos. Dá para fazer, tipo, sinastria? Qualquer um. Se for uma pessoa que ela tá num relacionamento, vamos supor uma mulher, ela tá num relacionamento com um cara, mas ele não acredita e ele não quer receber o tratamento. A gente respeita o livre-arbítrio dele, trata ela para o relacionamento, mas trata só ela, a parte que cabe a ela. Se é um casal e os 2 querem ser tratados, a gente pode tratar os 2 de forma individual, depois os 2 juntos como casal. Se é uma pessoa solteira que está querendo um relacionamento, a gente consegue tratar também. E para tudo isso tem protocolo certinho. Tanto para fazer análise quanto para fazer o tratamento. E é interessante falar isso, né? Porque aí desbloqueia o que está atrapalhando. Essa é a questão, né? Sim. A energia que está atrapalhando uma situação é desbloqueada. Isso. A gente fala que a gente está sempre buscando a causa raiz. Tá. Então, não importa se é um tratamento de saúde, de relacionamento, de dinheiro, de prosperidade, a gente vai lá na causa raiz. Cadê o BO? Deixa eu ver. Por que você não está prosperando? E aí a gente vai tratar esse BO. É uma crença, por exemplo? Pode ser uma crença. É uma frase que ouviu de criança? Pode ser. Nossa, e quantas não são, são, né? Não é verdade? Quanta coisa a gente traz que veio dos primeiros 7 anos. Muito, né? Quase tudo. Né? E o amor ao trabalho conta com isso também? Você verifica isso? As pessoas prosperam quando elas trabalham com amor? Ou se elas estão num lugar que elas não se sentem bem, elas estão sempre no gráfico anti-magia? Nossa, é tipo isso. É? É, a pessoa que ela sabe qual é a missão dela, ela prospera. Não tem jeito. Porque é uma lei universal, né? A gente tá aqui para servir. Então, não importa qual é o seu trabalho, não importa. Desde que você esteja servindo e você gosta daquilo, você faz aquilo com amor, não tem como não prosperar. Tem gente que tem muito dessa crença. Ai, ser terapeuta holístico não dá dinheiro. Ai, meu sonho é ser terapeuta, mas isso, nossa, não ganha nada. Tem certeza? Eu tenho um aluno ganhando 40 mil reais por mês. Porque Olha faz só. com amor. Porque se dedica, porque se esforça, porque serve de coração, porque ama o que faz. Então é possível, sim. Com Entendeu certeza. essa missão, né? Entendeu? Falando na missão, né? Você encontrou tua missão. Com certeza. Né? E quando você encontra essa missão, tudo flui mais naturalmente, tudo entra no lugar, o que incomodava é afastado. É isso. O que você pensa da missão, do propósito? Eu acho que sim, porque desde criança eu soube que eu queria servir de alguma forma, eu só não sabia como. Quando eu era criança, eu brincava que eu estava descobrindo curas de doenças. Essas eram as minhas brincadeiras com as minhas primas. Achavam que você seria médica, então? É, eu achei. Eu já achei que eu seria médica, eu já achei que eu seria biomédica, que os biomédicos também estudam sobre doenças, elaboram remédios, enfim. Eu achava que eu ia para esse lado. E aí depois eu fui para engenharia. E aí quando eu cheguei na engenharia de materiais, eu tive um momento lá que a gente teve uma matéria de projetos, que a gente tinha que criar um projeto e apresentar aquele projeto. Eu não lembro qual que era o tema. Mas todo mundo, tipo, algo simples assim, eu pensando, nossa, eu vou até falar o que eu pensei, que eu lembro. Eu vou criar uma baleia que vai sair comendo todos os plásticos do mar e ela vai fazer
ela vai reciclar. E, sabe quando a pessoa sempre sonhou grande, meio fora da caixinha? Seria uma revolução. Eu sempre quis fazer algo que fosse de contribuição. E eu achei que a engenharia seria a minha missão. Só que aí na engenharia eu conheci a radiestesia e cá estou. Então, tudo tem o seu propósito, né? Talvez você não conhecesse a radiestesia. Pois é. Né? É curioso pensar nisso, né? Muito. E a mente analítica do engenheiro que fez você estudar nesse processo. Exatamente. Né? A gente olhando agora de fora, tem muito disso e é bem interessante. E os outros gráficos? Esses são gráficos, né? São gráficos os que você trouxe. Você trouxe os mais utilizados, é isso? Não, eu trouxe um de cada estilo. Tá bom. Só para mostrar, né? Que são 30, né? Senão a gente faria São 30. um programa só disso. Só de tem até mais do que 30, mas eu só trabalho com os 30 principais. Tá bom. Mas eu vou até mostrar esse aqui de novo, que ele é o anti-magia. E a gente pode utilizar o anti-magia tanto para questões externas quanto para questões internas. Então, tem sim questões externas que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem algum familiar que sabe, né? Isso principalmente acontece dentro da família, que fez trabalho, né? Trabalho de magia, ou tá com muita inveja, né? Sei lá, conquistou algo na sua vida, você sente que as pessoas estão com inveja. Ele é excelente para isso. Só que ele também é ótimo para questões internas que a gente nunca olha. A gente tem o costume de achar que tudo que acontece com a gente foi o outro. É a inveja do outro, é a raiva do outro, é o trabalho que o outro fez para mim. Só que a gente esquece que a gente é o nosso próprio obsessor. Porque a gente se julga, a gente se coloca para baixo, a gente tem baixa autoestima, a gente não se reconhece, a gente fala pra gente mesmo, nossa, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou procrastinador, a minha vida não prospera, não vai pra frente. Olha quanta besteira você tá mandando pro seu próprio campo energético. Então, o anti-magia tira isso também. Aquela magia negativa que você mesmo coloca em você. Então, ele é ótimo pra isso também. A culpa não é do outro. Né? Muitas vezes a gente... Olha que simples. Né? A tua unha não quebrou porque a outra olhou para tua unha com inveja. Quebrou porque, de repente, você olhou demais para tua unha, fez coisas erradas e ela quebrou. E olha, até falando sobre isso, antes de mostrar aos outros, em 10 anos de radiestesia terapêutica, estudando, atendendo no 1 a 1 e tendo mais de 20 mil alunos, raros são os casos em que a pessoa realmente tem um problema por questões externas. É interno. É interno. A grande maioria. A grande maioria. Tanto é que quando chega alguém pra mim e fala, nossa, meu problema é inveja, fizeram o trabalho pra mim. E quando eu vejo que realmente eu falo, nossa, esse caso realmente é. E tem, tá? Pleno 2024, tem gente que faz trabalho de magia pros outros. Tem. Infelizmente tem. Uns anos atrás eu não acreditava nisso. No meu mundinho cor-de-rosa eu achava que ninguém fazia mal pra ninguém. Mas agora existe, você caiu na sim. real, né? Mas a maioria, a culpa é da própria pessoa. E esses números? Esse aqui é o Alta Vitalidade. Ele é um gráfico que foi criado por Busby. Esses números, na verdade, foram canalizados por ele. Mas ele é um gráfico que são 4 círculos concêntricos entre si, uma sequência numérica que emana muita saúde. Então, eu trouxe um diferente do anti-magia para mostrar. Muita saúde, muita energia, muita vitalidade. Como o nome dele já diz, o nome dele é Alta Vitalidade. Tanto é que tem um experimento que esse criador, né, canalizador do gráfico fez. Quando ele criou, ele pegou pedras que estavam num lago, dentro de um lago, pegou essas pedras, colocou em cima do Alta Vitalidade e deixou ali por algumas horas. E depois ele pendulou, né, viu que aquelas pedras estavam totalmente energizadas e ele pegou essas pedras e encostou na parede da casa dele. Com o passar das horas, a casa inteira, toda a estrutura da casa estava cheia de energia, de saúde e vitalidade. Então, é um gráfico muito poderoso. Sensacional. Eu sempre ensino isso, inclusive, para quem quiser, se você entrar no Google, não agora, espera terminar o programa. Entrar no Google e digitar Alta Vitalidade, você encontra ele para baixar. E aí você pode colocar um copo de água, uma caneca de água, uma garrafinha de água em cima e deixa a noite toda. Será que tá pegando a mesa aqui? Tá pegando. Tá. Deixa a noite toda. E aí, de manhã, você vai tomar essa água cheia de vitalidade. Você vai ver a diferença na sua disposição.
na disposição, você vai se sentir com menos sono, mais disposto, mais enérgico, até o intestino melhora. Maravilha. É maravilhoso. E essa água, inclusive, pode ser usada para várias coisas. Você pode, por exemplo, molhar um algodão. Você pode passar numa dermatite, né? De repente você tem dermatite, eu tenho um filho que está com dermatite, está com machucado, está com uma cicatriz que não cicatriza nunca. Ou até no cachorro, né? Às vezes o cachorro, o gato, o animal está com alguma questão ali no pelo, pode passar na pele, não tem problema nenhum. É uma água totalmente energizada com saúde. Então, é um gráfico poderoso. A gente pode energizar pessoas, ambientes, animais, plantas, cristais, pedras, como o próprio criador dele fez. E é só colocar o copo de água em cima do gráfico, aí eu não preciso passar o pêndulo, nem fazer outro processo. Só isso. Perfeito, olha que maravilhoso. Deixa a noite toda. Excelente para limpar as feridas aí, quem tá, né? Excelente. Maravilhoso. Cicatrizes. Cicatriz, né, machucado, uma cirurgia que fez, alguma coisa, qualquer coisa. Essa é uma forma simples de utilizar Super radiestesia. simples. Essa é bem simples, né? Então, é uma forma simples que a gente que não tem a formação pode utilizar a radiestesia e tirar proveito dela. Qualquer pessoa que estiver assistindo pode fazer isso aqui. Maravilhoso. Sem medo de ser feliz, não vai acontecer nada de ruim. Maravilhoso. Até porque como que uma água com vibração de saúde vai ser ruim, né? Então pode fazer sem medo. Não pode. Esse outro aqui, que eu trouxe diferente também, é o turbilhão. A gente chama ele de turbilhão, ele lembra até uma hélice de ventilador rodando. Ele é um gráfico acelerador, ou seja, diferente dos outros dois que eu trouxe também. Acelerador em qual sentido? Energeticamente, ele acelera qualquer processo que esteja travado ou parado. Então, tem um processo na justiça que não está andando faz 15 anos, coloca no turbilhão que ele acelera. Minha aposentadoria não saiu, coloca no turbilhão que ele acelera. Quero ser demitido, pelo amor de Deus, coloca no turbilhão que ele acelera. Dinheiro, acelera. Tem uma dívida para pagar, uma dívida para receber, uma pessoa que não me paga, é uma casa que eu não vendo, é uma moto que eu não consigo comprar, é um consórcio que eu não sou sorteado. Ele acelera. Ele é excelente para isso, porque ele tem essa função energeticamente, porque quando algo é para acontecer e não está acontecendo, porque a energia está travada, tá parada, ele vai lá e faz a coisa acontecer. Às vezes parece milagre, viu, Sami? Eu imagino, viu? Às vezes parece milagre. Você monta o tratamento hoje, daqui 2 dias a coisa tá resolvida. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes você vai ficar meses esperando. Só que poderia levar anos. Eu posso dar um exemplo meu. Uma vez furtaram meu carro. Quando eu trabalhava em Osasco, eu morava em Osasco, trabalhava lá. E eu deixei o carro na rua, né? Parecia que eu tava pedindo para ser furtada. Mas na inocência, né? Eu tinha 20 anos. Vou parar aqui mesmo. Furtaram meu carro e eu tinha um seguro horrível. Horrível, porque eu não tinha noção também. Tá. E aí o seguro alegou que eu deixei o carro abandonado por mais de 8 horas. Opa! Foi exatamente, era um contrato leonino, um seguro leonino. Você deixou o seu carro abandonado na rua por mais de 8 horas, a gente não pode te ressarcir. Eu falei, ferrou. E aí eu fui atrás do advogado. O advogado falou, olha, é um contrato leonino, foi um contrato feito para você realmente sair no prejuízo. E eu não sei se a gente vai conseguir recuperar esse valor não, mas vamos tentar. Aí eu falei, faz tua parte aí que eu faço a minha aqui. Aí eu fui lá no turbilhão. E aí eu coloquei o nome, a gente entrou com o processo, coloquei o nome do processo no tratamento, a gente consegue colocar certinho, né? Que eu quero vencer o processo na justiça de número tal, coloquei. E aí a gente ganhou na primeira instância, eles recorreram e meu advogado falou assim, olha, 3 anos para esse negócio finalizar, no mínimo, uns 3 anos. Em 9 meses eu tava com o dinheiro inteiro atualizado ainda da tabela FIP, mais danos morais. Acelerou? Acelerou. Demorou, mas acelerou. É exatamente isso que eu ia falar. Então, às vezes parece um milagre. Você montou o tratamento hoje, daqui 2 dias está resolvido. Às vezes não. Então, eu fiquei 9 meses com o tratamento lá. Porém, poderia ter sido 3 anos de justiça e eu poderia ter perdido. Exatamente. Né? Se não conhecesse o método. Exato. Me conta uma coisa. Pode ocorrer também, eu acredito até que sim, tá com o caso da justiça no turbilhão, tá tratando bonitinho, mas a pessoa esqueceu de cuidar dela.
Ela esqueceu do campo energético dela. Então, ela também está bloqueando, inclusive mentalmente, a liberação do processo. Isso também aliar as técnicas potencializa a liberação da energia? Excelente pergunta. Excelente. Porque essa é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Porque principalmente quem estuda a radiestesia da decoreba, né? Então, por exemplo, eu acabei de falar aqui que o turbilhão serve para isso. Provavelmente a pessoa que não conhece mais nada de radiestesia vai querer ter o turbilhão só para isso. Mas ele serve para outras coisas também. Mas o que acontece? Geralmente essa pessoa da decoreba, ela não se trata. Ela trata só o problema. E quando ela não se trata, ela mesma bloqueia o processo. Então, dentro do método da radiestesia terapêutica, a gente tem uma máxima que é: seja terapeuta de si mesmo. É isso que eu ensino às pessoas. Qualquer pessoa, independente de idade, profissão, religião, independente de tudo, a ser terapeuta dela mesma. E esse é o primeiro passo do método. É você se tratar. Por quê? Vamos supor que eu queira ganhar o processo na justiça, fazer minha aposentadoria sair, enfim, seja lá o que for. Isso é o que eu quero colher com o tratamento, certo? Eu quero colher um processo na justiça, vencer um processo na justiça. Só que para eu colher isso, eu preciso plantar. Só que eu não consigo plantar isso numa monte de pedra. Eu preciso plantar num terreno fértil. Qual é o terreno fértil? Sou eu. Então, eu preciso cuidar do terreno. Se olhar com muito carinho, né? Eu cuido do terreno, eu preparo o meu campo energético, eu trato os meus chakras, eu trato minha aura, eu trato todo o meu campo energético, todos esses corpos sutis que a gente conversou no começo do programa. Tô com o meu terreno preparado, esse terreno tá fértil. Agora eu vou plantar aquilo que eu quero colher depois. Ou seja, somos o principal instrumento da radiestesia. Mas isso é para tudo na vida, né? Primeiro você. Exatamente. Dá para eu montar um tratamento direto para o meu propósito? Posso montar um tratamento direto para vender uma casa? Pode. Posso montar um tratamento direto para eu encontrar o amor da minha vida? Pode. Mas se você tratar você primeiro, vai ser tão melhor. Porque você vai estar com o terreno fértil. Aí é muito mais fácil de plantar. Porque se eu pego uma pessoa que tem um monte de problema e ela quer começar resolvendo o problema do dinheiro, não adianta, porque o terreno dela é um monte de pedra, não dá para eu plantar nada no monte de... Vai demorar. Muito. Vai demorar. Muito. Maravilhoso. E tudo isso você ensina no curso? Ensino. Tá, vamos falar do último que eu quero saber desse curso da Mari Tortella. Esse aqui é o antidor. Antidor? Antidor. Ele também tem uma sequência numérica, também são 4 círculos concêntricos entre si, e uma sequência numérica que tem a capacidade de vibrar na vibração da remoção da dor. Então, a gente consegue tratar qualquer tipo de dor, desde uma dor de dente, uma cólica, qualquer coisa que a pessoa tenha. E aí, o que tem de interessante sobre esse gráfico aqui? De acordo com a radiestesia da decoreba, que eu chamo carinhosamente, as pessoas só usam para dores físicas. Só que depois de 20 mil alunos e 10 anos trabalhando com isso, eu descobri que é possível utilizar, inclusive, para dores emocionais. Então, a gente tem tratado questões de traumas, de abusos, questões emocionais que são mais severas ou até mesmo mais simples. O pêndulo indica para usar esse gráfico aqui e tem surtido bastante efeito. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos distintos só para mostrar, né, que tem... Sensacional. Diversidade, mas tem... Mais uns 30 eu poderia mostrar. Tem mais uns 30, né? E eu fico imaginando, você tem uma mesa cheia de gráficos com seus tratamentos? Tenho. Os pessoais, eu digo, né? Tenho. Nossa, pra mim tem um monte. Tem tratamento pra gravidez. Nesse momento eu tô tratando a gravidez pra proteger, pra que fique saudável. E realmente tô muito saudável. Tô me tratando, então tô tratando o meu terreno, meus chakras, minha aura e meus corpos sutis. E tô passando agora por um tratamento coletivo junto com os meus alunos. Eu tô fazendo para eles e tô recebendo junto, que é um tratamento emocional. Então, a gente tá trabalhando questões emocionais. Perfeito. Então, eu tenho 3 tipos de tratamentos rodando para mim agora ao mesmo tempo. Com vários gráficos.
Então, você tem uma sala só para gráficos. Tenho nada, mulher. Tem nada? Tenho nada. Espalhado. Tudo espalhado. Os meus alunos super bonitinhos. Eles têm estante, eles organizam tudo bonitinho. Eu não. Tenho uma parte no sofá, outra parte... Mas eu vou colocar uma estante, eu vou me organizar. Tá funcionando muito bem, porque eu tô vendo que tá dando muito certo. Tá. Você, gestante, né? Você falou, né? Tratando a tua gravidez... Você tá de 8 meses, é 8 isso, meses né? 8 e meses. 2 semanas. Não, já vai ter neném, né, gente? Socorro. Não, maravilha, né? A gente fica feliz de ver a sua disposição nesses 8 meses, né? Sim. E olha que é muito legal a gente falar disso, porque quantas mulheres passam por gestações cansativas, né? Que querem parar de trabalhar logo porque não tem a disposição, o corpo fica muito diferente. Esta disposição, esse reequilíbrio físico, emocional e mental foi através da radiestesia. Sim, e outras coisas também, isso, eu acredito. É multifatores, né? Uhum. Com a radiestesia terapêutica, o que eu fiz na gestação? Esse tratamento que eu falo do terreno, que é a harmonização pessoal, chakras, aura e corpos sutis, eu faço a cada 3 semanas. Antes, eu fazia a cada 3 meses, 2, 3 meses. Por que eu diminuí para 3 semanas? Porque a gestante se desequilibra muito rápido. Principalmente por conta de sensibilidade, hormônio e mais um monte de coisa. Então, a cada 3 semanas. Todos os trimestres, agora eu estou no 3º trimestre, eu montei esse tratamento que está montado agora, que é para proteção e gravidez saudável. Então, eu fico protegida e vai me mantendo saudável. E outros que eu precisei no momento. Então, lá no começo do 1º trimestre, eu montei tratamento para enjoo, que eu estava tendo muito enjoo. Já montei vários outros. Tive insônia, montei tratamento para insônia. Então, tudo que foi acontecendo, eu fui montando. Então, isso me mantém mentalmente equilibrada, com clareza, com a cabeça funcionando. Me mantém emocionalmente controlada, né? Porque a gestante, ela é mais sensível, né? É muito fácil para a gente chorar a qualquer momento. Então, eu tenho controle emocional e espiritual também, né? Eu estou muito conectada comigo e com esse bebê. Muito. Então, eu estou bem preparada nesse sentido. Mas são várias outras coisas. Eu pratico vários tipos de exercício físico. Toda semana eu faço academia, eu faço pilates, eu faço fisioterapia pélvica, eu faço caminhada e eu faço dança. Não tem um dia da semana que eu não faça exercício físico. Hoje, como a gente veio pra cá, não daria tempo. Eu acordei mais cedo e fiz em casa. Só pra não ficar sem fazer. É parte já da tua rotina. É meu. Né? Essa questão da organização dessa rotina acaba sendo muito importante também para dar constância. Muito. Outra coisa que me ajudou bastante na gestação, a alimentação. Né? A gente tem vontade de comer até essa mesa aqui, ó. Mas não, tem controle, tenho acompanhamento com nutricionista, então eu me alimento super bem, como salada, como tudo certinho, bonitinho, pesadinho. Evito, né, o doce, porque o doce, ele tira a sua energia, maravilhoso. Amo, mas tira completamente a nossa energia. E algo que foi, assim, diferente, que eu nunca fiz na vida e fiz na gestação e eu quero continuar fazendo pro resto da vida, foi ter passado com o nutrólogo. Porque o nutrólogo, ele olha todas as vitaminas. Então, quando eu estava grávida, eu estava com várias vitaminas baixas que eu não sabia. Porque como eu tenho muita energia, nossa, para mim estava tudo ótimo. Não percebe, né? Mas eu estava com B12 deficiente, vitamina D deficiente, vitamina C deficiente. Tinha outras, não lembro agora. E eu suplementei. Então, tudo isso. É um mix disso tudo. Então, eu não vou te dizer que é só a radiestesia terapêutica, não. Porque a gravidez, ela é energética, ela é espiritual? É, mas ela está acontecendo dentro de um corpo físico. Isso. Então, eu tenho que trabalhar esse corpo físico também. Não negligencio de jeito nenhum. É isso, olha que dica legal, né? Porque eu acho que é uma mudança mesmo de mentalidade. Você mudou com essa fase da vida? Nossa, mudei. Né? Até coisas que você pensava, que você nunca imaginava que você fosse passar. A gente muda conceitos, né? Muda e de forma natural. É uma coisa muito estranha, né? É porque é minha primeira gestação. E aí você vê que eu tô pensando diferente, sentindo diferente, sem fazer esforço. Você fala, gente, como pode isso, né? Uma transformação muito rápida, a natureza é perfeita. A natureza vai lá, ela muda e exatamente para quem eu preciso ser agora, né? E você fala do contato, né? Com o divino.
Na questão da espiritualidade, da religiosidade, você falou agora da natureza, que a natureza é perfeita. O seu contato com a natureza foi também amplificado? Foi. Com a natureza, com o feminino. Com o feminino? Isso foi muito amplificado, porque até pouco tempo atrás eu era muito mais masculina. Não parece, mas sim. Essa energia yang de vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer. Eu sempre fui muito mais masculina do que feminina, muito mais yang. Tá. Então, eu me conectei mais com o feminino, com a minha mãe, com as minhas ancestrais femininas. Passei por vários processos de constelação familiar, né? Eu não faço em mim, mas eu tenho quem faça. Sim. Mais contato com a natureza e até mais conexão com a própria radiestesia terapêutica, por incrível que pareça. Mesmo depois de 10 anos. Porque quando a gente pega o pêndulo para fazer uma análise, a gente tem que estar conectado com o que a gente está fazendo. Não adianta eu chegar aqui, chegar do trabalho, chegar em casa naquela ânsia e pegar o pêndulo e já querer fazer uma análise. Não, a gente tem que respira, entra no campo, né? É algo muito rápido, mas a gente tem que dar uma relaxada, sair daquela onda cerebral beta para uma onda alfa. Tá. E na gestação isso é padrão para mim. É como se eu tivesse virado uma máquina de pendular, entendeu? Então, muito legal. Melhorou isso também. Tá mais fácil e mais rápido de me conectar. Tá tudo melhor. E isso já é parte de você, né? Já virou parte de você. Então, depois você volta aqui para falar como que foi depois do nascimento. É verdade. Será que vai mudar de novo? Talvez Pode mude ser. algumas coisas no Pode começo, ser. né? Talvez mude algumas coisas. Mas a gente percebe que há uma transformação. Eu acho que isso as mulheres passam. Quando você falou do feminino, o feminino traz isso muito forte, né? Só que a gente pode mudar de novo. Também. A gente vai descobrir. Por causa da rotina. Por causa dessa rotina. E essa questão do sentar... Volta para o eixo, né? Isso. Entra em contato com o seu campo, né? Pode isso. ser minutos, mas isso acaba sendo muito importante. Sim. Para relaxar e a gente seguir em frente. Porque senão a mente atrapalha também, né? Se você estiver ansioso, estressado, irritado, você vai pendular, tua mente está em outro lugar, ela não está ali. E com isso o pêndulo pode me dar informações erradas? Se você tiver pouco treino. Para você ser um radiestesista 100% confiante, nossa, se eu confio no que eu tô fazendo, treino. Muito treino. Quanto mais você treina, mais fica fácil de você relaxar sua mente na hora de pendular, se conectar com o campo, se conectar com a sua egrégora espiritual, se você quiser, e começar uma análise. E aí, quanto mais você pratica, existem alguns exercícios que a gente chama de exercícios verificáveis. Quando você está começando, você faz esses exercícios e você consegue verificar depois se você acertou. Ah, que perfeito. E aí é muito legal, porque aí você consegue ver, tô errando pra caramba. Opa, então peraí. Deixa eu dar uma relaxada, mais tarde eu volto, deixa eu estudar mais, deixa eu treinar mais. Ou, nossa, eu tô acertando quase tudo, que demais, tô pronto para ajudar uma pessoa, por exemplo. E é importante ter essa certeza, né? Não, eu preciso treinar mais. Isso. Não é? Tem gente que fica chateado. Começou, erra, e não é para mim. Claro que é. Quando a gente erra, é um feedback. Feedback de que precisa estudar mais, treinar mais, relaxar mais, só isso. Porque isso. qualquer um pode ser um radiestesista. E me diz uma coisa, o público que tem te procurado hoje para aprender radiestesia terapêutica tem uma faixa etária, tem um padrão, é mais mulher, tem homens? Tem. A gente tem alunos desde 20 até 90. Então é uma faixa grande. Mas a massa mesmo, o volume, a maioria está entre 45 e 65. Que interessante. Pra mim é muito interessante, porque eu sou nova, né? Eu tenho 30 anos. E aí eu vejo eu tenho alunas de 90 anos, 86 anos. Eu falo, gente, que linda, elas confiaram em mim. Maravilhoso, né? E é curioso essa faixa etária. Em algum momento da vida estão vivendo. E se conectam com a radiestesia. Não, e olha que incrível uma senhora de 90 anos querer aprender. Não é maravilhoso? É exemplo também, né? Maravilhoso. Para muitos de 20 que começam a reclamar porque não passou na faculdade e não consegue, sabe, ter uma visão de futuro. Exatamente. Né? Uma coisa maluca, né? E aí são 70% mulheres, 30% homens. Bastante. Mas eu acho que são mais mulheres porque por muito tempo a minha comunicação foi muito para a mulher. Então, eu atraía mais mulheres.
E aí começaram a entrar os homens e eu falei, gente, que incrível. E eles são incríveis. Eles têm resultados fantásticos. Eles têm uma mente mais centrada, E analítica como a minha. É. Então, eles têm os resultados que eu falo, uau. E aí eu até parei um pouco de falar na minha comunicação, né, só com mulher. Para os homens se sentirem à vontade de vir também. Né? Pertencem também, né, ao grupo. E quanto profissão, qualquer uma. Eu tenho desde aluno que é piloto de avião, tem aeromoça, tem enfermeira, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem médicos, tem pessoas da moda, tem, nossa, de diversas áreas e pessoas que não têm profissão, que trabalham em casa. Não importa nem o nível de escolaridade. Então, já teve aluna que falou pra mim, Mari, eu parei na 4ª série, posso? Pode. Não tem nada a ver. Pode. Tem benefício próprio. E pode muito, né? Seja feliz. O curso, ele é online? Online. Mas ele é gravado ou você faz aulas Ele é totalmente gravado. A pessoa pode assistir quantas vezes ela quiser, de onde ela estiver. E ao vivo tem 2 aulas por mês, que são aulas de aprofundamento, aulas extras. Que a pessoa não precisa participar se ela não quiser, né? Tá. Porque fica gravado de todo jeito. Mas é totalmente gravado. É onde tem aquele contato, né, com a professora. Sim. E pode tirar dúvidas. E é um momento, acho que, gratificante. Fico imaginando para uma senhora de 90 anos, né? E a gente tem uma comunidade onde ficam todos os alunos. Então, essa comunidade são 20 mil no total. Mas nessa comunidade estão 17, porque tem as pessoas que optam por não estar. Mas é uma comunidade com 17 mil pessoas conversando, trocando e tirando dúvidas todos os dias. Mandando depoimentos. Então, eu mesmo aprendo, porque aparece lá umas doenças que eles resolveram que eu falo, gente, eu nem sabia que isso existia. Então, eu estou o tempo inteiro aprendendo lá. E a mente humana é muito criativa, né? E dependendo da questão que aparece na tua frente, você já bolou um novo protocolo. É tipo isso, não é? E os alunos que já estão aprendendo, e você fala, tem que treinar, eles também estão treinando. Exato. E isso acaba sendo muito gratificante. Exatamente. Tá acabando o nosso tempo aqui. Nossa, que incrível, né? Você trouxe um bonequinho aí, eu quero saber, que acho que a gente não mostrou. Acho que dá tempo, né? É o bonequinho dos chakras. Porque os chakras, eles fazem parte do nosso campo energético. Eles são parte desse terreno que a gente precisa limpar para poder plantar a sementinha daquilo que a gente quer colher. Então, de novo, às vezes a pessoa procura a radiestesia terapêutica porque ela quer colher a prosperidade. Mas calma, seu terreno está uma bagunça. A gente precisa arrumar esse terreno, plantar a sementinha da prosperidade. Aí você vai colher a prosperidade que você deseja. Tem que continuar cultivando o terreno, preparando o terreno, né? Tem que regar essa sementinha, colocar ela no sol. Isso tudo significa tratar o seu campo energético. Cuidar do seu terreno de forma contínua é preparar esse terreno, é regar essa sementinha. E uma das formas da gente fazer isso é trabalhando os chakras, que são essas rodas aqui, né? Parecem bolinhas. São rodas energéticas que conectam o nosso campo mental, emocional, espiritual e corpo físico. Então, um desequilíbrio num chakra, por exemplo, como o chakra frontal, ele é capaz de afetar o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa com falta de prosperidade e o problema dela está aqui, ó, no chakra básico, que é o chakra raiz, que é o chakra que dá sustentação para você ir em busca do que você deseja, do seu profissional, do dinheiro, uma estrutura interna para você conseguir ir atrás dos seus sonhos, seja lá o que for. Uma pessoa que tem enxaqueca, né, eu dei o exemplo de enxaqueca aqui, ela pode ter chakra frontal totalmente desequilibrado, porque tem muito excesso de energia, excesso de pensamentos, a gente chama até de obesidade mental. Aquela pessoa que tem tanta coisa na cabeça que ela não sabe o que ela faz primeiro. Então ela fica sem clareza mental, ela fica sem foco, sem organização, ela deixa de ser objetiva. E aquilo acaba gerando um excesso de energia tão grande que resulta em enxaqueca crônica. Às vezes a pessoa vai ter enxaqueca pro resto da vida e nem sabe por quê. Então, esse bonequinho é para representar literalmente os chakras, que são parte do nosso corpo energético. Ele é para representar. Representar. Né? Não para utilizar como um instrumento na terapia. Até poderia. Mas é importante. Até poderia. Porque ele pode representar um corpo, sim. Se eu colocar aqui algo que represente a energia da pessoa, eu poderia utilizar. Só que se eu fizer isso, eu vou impregnar o bonequinho com a energia da pessoa. Não precisa. E eu não quero. Tá. Eu gosto dele para dar aula, para trazer podcasts, programas e Me etc. diz uma coisa. Quando o chakra básico, por exemplo, está
desequilibrado. Através dele, há um desequilíbrio nos outros chakras também? Pode acontecer, porque, inclusive, o chakra básico, ele que tira a energia telúrica. Então, quando a gente fala de aterramento, de pisar na terra, de pisar na grama, é real, gente. Não é papinho de pessoa bicho grilo, não. É real. É para pisar descalço na grama, é para fazer esse aterramento. E aí a gente tira essa energia telúrica, que é benéfica, o primeiro chakra que vem é para o chakra básico. E aí ele vai mandando para os chakras superiores até chegar no chakra cardíaco. Então, sim, pode ser que o desequilíbrio de um desequilibre os outros e vice-versa. Obrigada, Mari Tortella. Eu que agradeço. Adorei o nosso bate-papo. Adorei também. Foi incrível. Fluiu. Quem quiser encontrar você, saber mais sobre esses gráficos, os pêndulos, os bonecos, o teu curso, pelo Instagram? Instagram ou canal do YouTube, os dois são @radiestesia terapêutica, que é o nome do método. Esse é o método, então, ó, tá aí na tela, é só pegar. Mari Tortella, Radiestesia Terapêutica no Instagram, no YouTube. Tem site? Tem site? Tem site? É direto ali do curso, né? Muito bom. Obrigada, Mari. Eu que Sucesso agradeço. Para você, Obrigada. Para você também. Né? Um grande beijo para todos vocês e para essa bebezinha que está aí chegando, né? Falei que ela volta aqui para contar depois, né? Depois de um tempo. Vou deixar você curtir. Vai fazer entrevista com a gente. Com certeza. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem o Mundial e Você. E na próxima semana a gente volta com mais uma super entrevista aqui no Mundial Podcast. Um grande beijo e até lá.